Bom, pessoal, então, bom dia. Estamos aqui começando o 6º encontro do nosso Teógrafos. Essa iniciativa que tem por objetivo reunir saberes das mais diferentes áreas em torno, né, do texto bíblico, para a gente pensar de maneira bem diferente como nos aproximarmos desse texto que é tão inspirador para a gente, para a nossa vida, principalmente para quem já esteve nesse ambiente de igreja há pouco ou há muito tempo, né? E a gente sempre vê formas novas, né, de se aproximar desse texto de maneira tão rica para a gente dar os nossos próximos passos na vida. E o tema, né, o texto de hoje, envolve um texto, principalmente, né, do Antigo Testamento. Até lembrei bastante da Cláudia, que ela outro dia estava falando, nossa, eu gosto daquelas histórias do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Falei, então hoje vai ser um dia para a Cláudia, onde a gente vai retomar um texto bastante fundante, assim, que é o texto do Êxodo, e as suas múltiplas significações que vão reverberando até o Apocalipse, no caso do texto bíblico, né? E a gente encontra a relevância desse texto assim de maneira muito clara, muito potente para os dias de hoje. E aí fazer essas provocações é um pouquinho o nosso objetivo aqui. Então, a gente, como de costume, a gente vai começar lendo o texto bíblico, né, para a gente se situar e lembrar, e a partir daí a gente vem trabalhando com os comentários, e aí a gente vai vendo a dinâmica também de comentários de vocês, de percepções. É só abrir o microfone e falar que a gente está num ambiente bastante livre aqui, tá? Então sintam-se assim, inclusive conto com vocês dessa maneira. Bom, então diz assim o texto bíblico lá em Êxodo, são alguns fragmentos, né, que eu separei, mas todos amarrados, né, dentro de uma narrativa. Diz assim lá o texto, começando no Êxodo capítulo 1, versículo 8. Subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao povo, vejam, o povo dos filhos de Israel está se tornando cada vez mais numeroso e poderoso do que nós. Vamos vencê-los com astúcia para impedir que eles se multipliquem. Do contrário, em caso de guerra, eles se alinharão com o inimigo, nos atacarão e depois sairão do país. Então, impuseram sobre Israel capatazes que os exploravam em trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades-armazéns de Pitom e Ramsés. Contudo, quanto mais oprimiam o povo, mais ele crescia e se multiplicava. Os filhos de Israel começaram a se tornar um pesadelo para os egípcios. Por isso, os egípcios impuseram sobre eles trabalhos duros e lhes amargaram a vida com dura escravidão. Preparação de argila, fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, enfim, com dureza os obrigaram a todos esses trabalhos. Muito tempo depois, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram, e do fundo da escravidão seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levou as ovelhas além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Javé apareceu a Moisés numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então Moisés pensou, vou chegar mais perto e ver essa coisa estranha. Por que será que a sarça não se consome? Javé viu Moisés que se aproximava para olhar. E do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés.
Ele respondeu: aqui estou. Deus disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar sagrado. E continuou: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. E Javé disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os egípcios os atormentam. Por isso, vá, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Bom, esse texto é o texto abre-alas da nossa conversa de hoje, e de partida eu queria fazer alguns comentários só para a gente enquadrar ele no contexto do texto bíblico, e já de início captar algumas coisas bem interessantes aqui que ele nos sugere. Bom, aquele tempo, né, o tempo de Moisés, o Egito era, vamos chamar assim, um grande império, né, daquela época. Ele concentrava uma série de riquezas, né, e tinha um poder militar considerável, e, ao mesmo tempo, dominava, né, povos vizinhos por meio dessa força política e militar. A história bíblica conta que essa força era tamanha que as próprias pessoas caminhavam, né, iam em direção ao Egito para encontrar lá uma espécie de sobrevida, quando nas suas terras natais eles acabavam encontrando dificuldade. Para muitos, o Egito soava como uma espécie de terra de salvação, mas era uma salvação que aparecia na forma de trabalhos escravos. Você ia para o Egito, você se vendia muitas vezes como escravo, né? Você ia para lá nessa condição, mas isso era preferível a morrer de fome nas suas terras originais. Então, era trocar um peso por outro. E a gente até hoje, né, tem, né, desses sítios arqueológicos na região ali do Egito, dá para perceber um pouco a grandiosidade de que foi aquele império, né? Tantos monumentos, tantas ruínas lá que mostram a força daquele povo. E aí, nesse texto, a gente tem uma experiência bastante curiosa, que existe um povo personagem, né, que é esse povo de Israel, que já era herdeiro de uma tradição de contato, né, com Abraão, Isaque e Jacó. Eles, de alguma maneira, se identificavam com a devoção a esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também, nesse caminho, eles crescem como povo, né, vão aumentando a população, ao ponto deles se tornarem uma ameaça para esse governo central ali do Egito. Isso começa a ser pensado como algo que precisa ser resolvido. E qual a solução? Vamos oprimir essas pessoas, vamos deixá-las absolutamente cansadas, porque essa vai ser a forma mais efetiva de dominação. O trabalho extremo, essa condição adversa à vida, e no meio disso tudo, no meio desse peso que eles estavam sofrendo, o texto bíblico relata uma forma de manifestação desse Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele se apresenta, pelo menos no texto, como um Deus sensível ao clamor. Ele ouve as queixas, ele ouve a reclamação daqueles que estavam sendo escravizados. E mais do que ouvir, ele vê a condição daqueles que estavam lançando aos céus esse clamor.
Então, primeiro elemento interessante que a gente tem é essa face, né, dessa divindade, desse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como um Deus sensível ao que o povo tem a dizer, ao que o povo tem a reclamar, e que nessa sensibilidade ele, inclusive, vê. Ele se apresenta como um Deus de olhos abertos. Na sequência, a gente tem um outro personagem, que vai ser meio que o herói da história, né, que é Moisés. E esse Moisés, ele enquanto pastoreava rebanhos lá do seu sogro e tal, ele tem uma experiência que ele vê uma chama de fogo no meio de um arbusto, uma espécie de espinho no meio do deserto. Eu estava pensando se isso por si já não é uma cena importante para a gente, porque a gente sempre vê essa cena de Moisés sendo impressionado, né, com um arbusto ressecado que não se consome, né? Se isso por si já não é bastante forte para a gente pensar se isso, na trajetória bíblica, não é um pouco a própria representação do povo de Deus. O povo que está sempre numa condição de deserto, que está sempre numa condição de ardendo em fogo, sempre com elementos à sua volta que tentam consumi-lo, mas ele se mantém ali de alguma forma ileso. E aí é nessa experiência, diante desse arbusto, que Moisés, o nosso herói, ele ouve a voz de Deus. E aí, fazendo a ligação entre essas coisas, a gente vê um elemento interessante. Ou seja, se essa ideia for minimamente coerente, a gente pensar no próprio arbusto em chamas, o povo, e nisso, nesse evento, uma manifestação dessa voz de Deus que fala com o nosso herói Moisés, aí a gente pode pensar, olha, será que não é nessas horas onde o povo se mostra como alguém que sofre de fato, alguém que está sendo o tempo todo assediado pelas chamas, sofrendo, sendo consumido, lançando clamores? Será que não são justamente nesses momentos em que é mais possível, se torna mais clara, diante do vocabulário do texto, essa voz de Deus, que quando está tudo bem, parece que ela fica contida, quietinha, quase inaudível, mas nessas situações de brasas que consomem algo, ali talvez essa abertura a ouvir algo novo não seja mais claro para nós, né? Então, esse Deus que aparece no texto como uma novidade diante daquela realidade. A novidade de alguém que está atento ao sofrimento e que está disposto a fazer algo diferente para mudar essa situação. E o que é isso que vai ser feito para mudar essa situação? Deus diz que ele desce para libertar o povo do Egito. E, ao descer, ele faz o povo subir para uma terra fértil e espaçosa onde corre leite e mel. Um movimento interessante. Deus desce para que o povo suba. Esses jogos de palavras, tá, gente? Isso é muito intencional. Isso aqui mostra para a gente uma certa poesia do texto. Esse movimento, esses verbos, Deus sobe para o povo subir e tal, e sair dessa condição do que originalmente era uma terra fértil, espaçosa, onde corre leite e mel. É curioso isso. Isso não é o Egito? Uma terra fértil, espaçosa. O Egito é ali cortado pelo rio Nilo. As pessoas, no tempo das secas, iam para o Egito. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou descer para libertar vocês do Egito e para fazer com que vocês vão, apesar de vocês estarem, mas eu vou fazer com que vocês vão para uma terra fértil, espaçosa, onde corre leite e mel. Só que essa terra fértil, espaçosa, onde corre leite e mel, ela é uma terra muito interessante. É uma terra onde já estão muitos povos. Os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E ali já há um desafio colocado. Olha, eu vou tirar
com vocês daí do meio dessa confusão do Egito. Mas o que vem depois também vai ser desafiador, porque, de alguma forma, vocês vão ter que aprender a conviver com essas pessoas. Ao longo do livro do Êxodo, a gente vê duas perspectivas da situação do contato dos hebreus com esses povos que habitavam a terra, e aqui eu lanço o nome, a terra de Canaã, que era essa terra prometida nesse enunciado. De início, a perspectiva que o povo de Israel tem é de ocupar essa terra na base da força. Isso é uma perspectiva. O próprio livro do Êxodo, num dado momento, dá a entender isso. Mas, num outro momento, no mesmo livro do Êxodo, parece que a intenção é de uma convivência. Vocês vão para lá e vocês vão ter que aprender a conviver com essa galera que vocês não estão acostumados. O povo de Israel, até então, é um povo andarilho. É um povo que, por essa tradição de Abraão, Isaque e Jacó, eles vêm lá da Babilônia, vão ocupando numa forma de clãs, pequenas tribos e tal, ali a região dessa Canaã, por conta de uma crise financeira, alimentar e tudo mais, vão para o Egito, e o desafio agora é meio que de voltar para a própria terra. E aí já tem muita gente lá, e como que vai ser isso? O livro de Josué, né, que também a gente encontra lá no Primeiro Testamento, a gente vai ver a pancadaria, né? Os hebreus entendendo que a forma de ocupar essa terra é na base da força, e é morte para todo lado. Mas no próprio livro do Êxodo a gente tem intuições indicando que seria possível uma coabitação, né? Mas isso nunca foi explorado muito bem pelo povo hebreu. Bom, então aqui a gente já tem, né, alguns elementos interessantes, né, que a gente pode pensar, e eu acho que talvez o central dele seja essa ideia de um arbusto que não se consome, assumir que esse arbusto, ao invés de pensar, que é a perspectiva mais tradicionalesca, né, que aquilo ali é Deus falando. Não, mas que aquilo poderia ser uma representação do povo em sofrimento, mas que esse povo não se consome, e é nesse evento que a voz dessa divindade se torna audível. É nesse evento que essa voz lança um desafio. É nesse evento que acontece uma decisão de um verbo que para a gente vai ser chave, que é o verbo libertar. O verbo libertar para a gente vai ser fundamental. Notem que a gente não está nem valorizando a questão da palavra liberdade, mas é o verbo libertar. Esse verbo, ou o substantivo libertação, vai ser especialmente valorizado por nós aqui na nossa conversa hoje. E tanto que, se a gente dá um salto para o Segundo Testamento, para o Novo Testamento, a gente vai encontrar lá no Evangelho de Lucas um dado episódio em que Jesus retorna à sua terra, ele adentra a sinagoga e faz uma leitura bíblica que gera um constrangimento generalizado. É o texto lá do Evangelho de Lucas que eu vou ler e que parece que está, de certa forma, sendo inspirado nessa ideia do verbo libertar lá do Êxodo. E diz assim o texto lá do Evangelho de Lucas. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Não podia ter sido uma escolha melhor. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um jubileu ou um ano de graça ou um ano do perdão do Senhor. E aí, em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Então, Jesus começou a lhes dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse texto também tem algumas coisas interessantes que a gente pode olhar, né? Sempre essa perspectiva dos evangelhos, com uma centralidade na figura de Jesus, né? Como Jesus sendo o grande herói da história, e tudo vai girar em torno dele. Essa é uma perspectiva, né? Ele é o personagem principal, ponto e acabou. Mas eu acho que a gente pode olhar esse mesmo texto modificando levemente a ênfase, o sentido que a gente costuma tradicionalmente dar a ele, pensando que, na verdade, Jesus aqui ele funciona como uma espécie de modelo, um modelo para todo aquele que se alinha ao projeto de Jesus. Ir à cidade natal, voltar para Nazaré, voltar para onde se tinha sido criado, adotar os costumes de sempre, ir à sinagoga, fazer leituras no sábado, participar dessa ritualística que a gente está habituado. Isso a gente consegue fazer. É retornar às nossas origens. É, eventualmente, voltar às igrejas de que a gente foi no passado, eventualmente, retomar o contato com pessoas que há muito não se vê, muitas vezes reacender o contato familiar que seja, de alguma forma retomar uma experiência viva e fundante, individual para cada um de nós, referente ao nosso passado. Mas o texto que Jesus lê, ele coloca uma cena muito clara. O sobrevoo, vamos chamar assim, desse Espírito do Senhor que capacita para uma função, para uma ação. Que ação, que função é essa? Um anúncio de boa notícia, uma novidade, e esse anúncio traz consigo liberdade a presos, vista a cegos, libertação a oprimidos e o perdão do Senhor. Como se todos aqueles que, de alguma forma, se sentissem imbuídos da missão, se sentissem sobrevoados por esse Espírito do Senhor, de alguma forma se sentissem motivados para anunciar essa boa notícia, anunciar libertação, abrir os olhos aos cegos em seus múltiplos sentidos, essa cegueira, libertar oprimidos, proclamar, esse é um dos mais fantásticos, proclamar o ano do perdão do Senhor. Isso fazia parte lá da legislação do povo hebreu. De tanto em tanto tempo havia um ano do jubileu e as dívidas tinham que ser perdoadas, todos os nós tinham que ser desatados. Então, junto dessa missão vem, está na hora de anunciar um ano diferente, um ano do perdão, aquele ano para dar uma zerada geral nas contas, para a gente começar algo novo. Todos aqueles que se sentem imbuídos desse mesmo sobrevoo, é como se eles pudessem dizer ao lado desse Jesus que aparece no Evangelho de Lucas: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, a gente desloca, né, uma espécie de heroísmo de Jesus para um modelo de Jesus, onde qualquer um de nós poderíamos fazer esse mesmo anúncio no final. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. De toda forma, o que a gente encontra aqui é uma mobilização dos céus e da terra para que aconteça, de alguma maneira, isso que é chamado de libertação no nosso texto. Talvez essa seja a maior vocação, e aí eu arrisco transcender os limites dos muros cristãos. Eu diria que talvez essa seja a maior mobilização necessária de qualquer um que se chame religioso. Porque essa talvez seja um dos maiores desafios, um dos maiores trabalhos, uma das maiores tarefas, a nobre missão daquele que mergulha numa espécie de espiritualidade institucional, ou seja, uma religião. Mobilizar toda uma realidade para promover libertação.
Olha, mas talvez alguns de vocês, pensando nisso que eu acabei de dizer, pensariam que a prática é o contrário. O homem religioso padrão, ele mobiliza céus e terra para promover o cárcere. Mobiliza céu e terra para promover algemas. Então, tem alguma coisa muito fora da ordem, como diz a música, que a gente precisa realinhar e talvez restabelecer os rumos, né, dessa suposta espiritualidade. A gente tem caminhado aqui no Teógrafos por um caminho que não foi planejado desde o primeiro dia, mas que tem sido construído mês a mês. E a gente tem visto como que essa questão de como nós vamos receber ou lidar com o outro à nossa volta tem sido absolutamente fundamental. Até agora, muito do que a gente viu envolvia uma espécie de preparação individual para lidar com esse outro, uma espécie de exercício individual, de transformação individual, para que nós, de alguma forma, nos mobilizemos internamente para que o outro seja possível na nossa realidade. E agora algo muda um pouco de figura, porque mais do que isso, a gente agora é, de alguma maneira, desafiado para agir de maneira clara em função do outro. E essa ação em direção ao outro se chama promover libertação. Bom, é algo bastante diferente, como eu disse, mas que pelo menos dá um rumo para nós. E, de certa forma, a gente, se esse texto de fato for inspirador para algum de nós, a gente passa a ter uma espécie de fiel da balança para a nossa espiritualidade. O que está sendo feito? Como que a nossa espiritualidade mobiliza a realidade? Ela promove libertação ou ela esconde determinados elementos de opressão, de domínio, de controle, com cara de libertação efetiva? Esse é um desafio para a gente pensar e, de certa forma, a gente pode, a cada dia do ano, a cada dia da nossa existência, dizer, como Jesus disse, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. O que vem na sequência, vocês já sabem lá do texto de Lucas, pelo menos imagino que a maioria lembre em alguma medida. Jesus foi enxotado da sinagoga. Ele mandou uma dessa e, rapidamente, as pessoas ficaram, num dado instante, mobilizadas, maravilhadas com o que Jesus tinha acabado de dizer, porque ele falava aquilo com uma certa autoridade, mas rapidamente as pessoas passaram a odiá-lo, chutaram ele da sinagoga e ele passa a ser perseguido. Isso é o que acontece em qualquer lugar. Parece que, ao despertar esse ímpeto de promover liberdade, de ser eficaz, de colocar um foco bem claro nessa questão de promover liberdade, parece que isso é, ao mesmo tempo, na prática cotidiana, declarar guerra a toda uma estrutura que se deslocou desse foco. Ao voltarmos para o que seria uma vocação essencial de todo homem que segue o caminho da espiritualidade, porque vai ser mobilizado por esses textos e outros, parece que isso é, infelizmente, declarar uma guerra institucional. Você vai ser, naturalmente, deixado à margem, porque, de alguma forma, por uma série de questões, a instituição não está nem um pouco ligando para isso. Ou, no mínimo, vai usar esse discurso para, se for uma ferramenta útil para os interesses da sobrevivência da própria instituição, mas não como ação prioritária, não como mobilização essencial. Então, é o que vai acontecer com Jesus, até como modelo, né? Como se fosse uma espécie, olha, é isso que vai acontecer, né? O texto bíblico servindo de inspiração para as primeiras comunidades cristãs. A gente tem o texto de Lucas lá para o ano 90 depois de Cristo, usando Jesus como uma espécie de modelo e como se ele tivesse os autores, né, do texto bíblico dizendo, olha, é isso que vai rolar com vocês,
Tá? O que aconteceu com Jesus? Vocês não dizem seguidores de Jesus? Aquele que segue Jesus vai sofrer um pouco tudo que Jesus sofreu aí. Né? Parece que é uma repetição da história. Então, até já coloca, né, uma espécie de possibilidade de decisão com relação ao segmento desse Jesus. É isso que você quer mesmo? Né? É isso que você está disposto? Né? Esse é o seu projeto de vida? Proclamar libertação, seja lá onde for? Libertar oprimidos? Recuperar vista aos cegos? Né? E encarar esse projeto? Imagina, né? Daqui, das pessoas que estão aqui hoje, eu acho que todos, sem sombra de dúvidas, né? Vendo, conhecendo aqui cada um de vocês, todos, de alguma forma, participaram durante um tempo considerável de uma vida religiosa, de uma vida eclesiástica. E, em algum momento da nossa vida, a gente foi desafiado a fazer uma espécie de profissão de fé, a dizer publicamente aquilo que cria, né? A partir de ter decorado ali algumas coisas que você foi ensinado por uma revistinha, um livrinho, alguma coisa assim, ou que algum professor ou uma professora lhe ensinou. Mas imagina se a verdadeira profissão de fé que cada cristão pudesse fazer nesse momento especial de declaração, de ter entendido de fato o projeto, fosse esse. Né? Lá na frente, diante de um público, cada cristão pudesse dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar uma novidade aos pobres, para proclamar libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos e libertar oprimidos, proclamar perdão do Senhor. Isso talvez fosse a profissão de fé mais efetiva e, infelizmente, talvez tenha sido a mais abandonada. É isso que é o desafio desse texto, que aí se coloca como uma questão absolutamente prática, não tem nada de teórico aqui, é sempre uma mobilização, algo que precisa ser feito na realidade, é um arregaçar de mangas, é um pôr-se ao trabalho que é exigido de nós a partir dos dois textos. No primeiro, Moisés, o herói lá do Primeiro Testamento, e aqui Jesus, o herói do Segundo Testamento. Só que ambos são modelos. Ambos podem ser assumidos como modelos para a gente. Né? Bom, e aí, nesse sentido, o primeiro texto, que é de um biblista argentino chamado José Severino Croato, ele já coloca para a gente alguns elementos muito interessantes que vão nos ajudar a compreender melhor esse texto do Êxodo. De partida, ele fala que essa experiência do Êxodo, do Egito, na verdade, é uma tensão e uma distensão, né? Em um momento, uma tensão porque fica aquele clima, parece que Deus se esqueceu do seu povo. Mas aí a distensão, ou seja, o refresco ali, a forma de tornar essa tensão mais leve é que Deus se lembra da sua promessa. E aí a realidade começa a mudar. Mas o que é mais importante que o José Severino Croato relata e explica é que essa ideia de uma libertação que o Êxodo valoriza, divulga, promove, vai ser absolutamente fundamental em contextos como o nosso, Hemisfério Sul, e ele vai chamar de América Latina, mas a gente poderia colocar outros contextos também de Hemisfério Sul do planeta. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, de alguma forma: o contato com esses textos, como o do Êxodo, parece que precisa ter uma base local de compreensão. É diferente assumir um texto desse do Êxodo na Europa, por exemplo, do que no Brasil, do que no Chile, do que em Angola, do que nas Filipinas. Parece que no Hemisfério Sul nós temos uma possibilidade nova de assumir isso que está nesse texto sagrado, no caso a Bíblia. Como se nessa noção de Êxodo, que a gente vê no próprio livro do Êxodo, a gente encontrasse uma espécie de conteúdo essencial para viver a espiritualidade de uma forma relevante.
como se fosse inseparável essa espiritualidade e uma mobilização política real. Lógico que não se fala aqui, em momento algum, de uma mobilização política, mas no sentido partidário. Absolutamente jamais poderia ser essa a questão. A questão de uma mobilização política é no sentido de fato, encontrar as necessidades do povo e tentar atender essas necessidades do povo pelo trabalho nessa seara dessa espiritualidade. E que trabalho é esse necessário? Promover libertação. Se a gente olha, por exemplo, para um país como o Brasil ainda é um país que carece, em muitos lugares fora dos grandes centros urbanos, de, por exemplo, saneamento básico. Se a gente olha até no nosso estado, ou até nos limites da nossa cidade do Rio de Janeiro, existem nichos que não contam com saneamento básico mínimo. Isso envolve promover libertação. Questões de educação, questões de opressão política, que seja opressão política partidária, tudo isso são ambientes que precisam, de alguma forma, de uma espiritualidade em caminho que promova a libertação. O mundo europeu, por conta da sua construção histórica, por conta da sua trajetória, sempre pensou muito a questão da liberdade. Aquela transformação que aconteceu na Europa ali no século XV, XVI, XVII, colocando o homem como centro da reflexão, pensou muito bem a questão da liberdade. Mas a liberdade individual, isso foi para uma reflexão da política e tudo mais, mas agora não é bem isso que a gente está falando ao olhar para o hemisfério sul. É perceber que é preciso agir em prol de libertar aqueles que estão presos. Como diz lá o texto de Lucas, aqueles que estão pobres, aqueles que estão presos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão oprimidos e aqueles outros que não conseguem encontrar em nenhum canto uma fonte para o perdão. É preciso trabalhar em prol desses. Daí a ideia de uma libertação, uma ação para a liberdade, e não a mera liberdade. Nesse sentido, então, o José Severino Croato ele vai dizer o seguinte: olha, toda a história bíblica, toda fé, toda espiritualidade judaico-cristã vai encontrar no Êxodo, no evento do Êxodo, um episódio fundante, de modo que esse Êxodo vai contaminar toda a reflexão judaico-cristã em todos os tempos. Em todo tempo, essa espiritualidade judaico-cristã vai rogar, de alguma forma, alguma imagem de sair de onde se está para ir para um lugar mais ameno, de suprimir sofrimentos do presente em prol de uma vida mais plena num futuro. É o tempo todo girando em torno disso, do Êxodo ao Apocalipse. A gente poderia até dizer o seguinte: do Gênesis ao Apocalipse. O próprio Gênesis, na própria construção da Bíblia, ao longo do tempo, ao longo da história, se subordinando, em certa medida, ao próprio Êxodo. Só que isso também acaba gerando um efeito colateral. Às vezes, a ideia de sair de um ambiente de sofrimento, de mobilizar a realidade em prol de resgatar essas pessoas que estão cegas, presas, oprimidas, sem encontrar fonte de perdão em canto algum. Às vezes, pensar nisso vai promover um efeito colateral, que é uma espécie de fuga da realidade. Ah, não, olha, aqui nesse mundo não rola, é preciso se alienar desse mundo, e viver numa espécie de mundo da lua, que é uma forma de espiritualidade,
viver no mundo da lua, para fugir disso tudo e encontrar uma espécie de tranquilidade do coração que ignora a realidade. Isso é uma possibilidade de espiritualidade. Ela não mobiliza nada na realidade, ela vai querer simplesmente a tranquilidade individual. É uma possibilidade. Muitos mergulham nesse caminho, são felizes assim. Mas parece, né, que as pessoas que estão aqui hoje, cada um de vocês que eu conheço em diferentes escalas, não se acomodariam com um tipo de espiritualidade como esse, de alienação. É engraçado que a palavra alienação ela é a mesma palavra que vai servir para alienígena, né? Então, é sempre uma figura muito estranha. Bom, e aí, nesse sentido, o José Severino Croato ele vai dizer, portanto, diante disso, já que tanto dessa tradição judaico-cristã vai ser inspirado pelo evento do Êxodo, o Êxodo vai se tornar algo que ele chama de reserva de sentido inesgotável. Está sempre ali pulsando essa noção de êxodo, o tempo todo. O êxodo está ali, marcando espaço na nossa espiritualidade concreta, vamos chamar assim. Como se vocês, na sua leitura bíblica, quem faz, ou sua leitura bíblica diária ou eventual, quando você abre o texto bíblico, quando você quer usar uma espécie de ferramenta para lidar com o texto bíblico, como se você pudesse sacar do seu cinto de utilidades uma lupa que lhe ajudasse a ler o texto sobre a ótica do êxodo. O que tem de êxodo nesse texto? O que tem de libertação nesse texto? Isso acaba sendo fundamental. Tanto que, nesse ambiente de hemisfério sul, em especial o contexto latino-americano, foi o berço para que, teologicamente, surgisse algo novo e que até hoje é objeto de compreensão e incompreensão, de pesquisa e reclamação, mas que foi transformador na nossa realidade, que foi justamente na América Latina que nasce o que se chama teologia da libertação. É uma espiritualidade que tem por finalidade ser concreta e que vai encontrar no Êxodo toda a sua inspiração. Tudo vai usar o Êxodo como ponto de partida. Particularmente, eu até tenho um apreço especial pelo José Severino Croato, porque, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu acho que vale a pena repetir, porque a gente está vendo um texto dele. Era por volta ali do ano de 2008, na época que eu estava com um grupo de escola bíblica na Igreja Batista, eu não sei se o Samir já estava nessa época, eu acho que não, 2008 é uma coisa bem antiga, eu acho que o Samir ainda não tinha chegado ao time ali. E aí, num dado momento, a gente estava escolhendo temas e tal, e o tema que seria da vez para a gente atacar era o livro de Isaías. E aí eu sempre dava uma olhada assim na internet, vendo que livros diferentes tinha e tal, e por acaso, né, na estante virtual, eu vi um livro de alguém que eu não conhecia, chamado J. Severino Croato, mas eu comprei pelo simples fato de ele ser uma publicação bem interessante, porque 2008, né, ainda estava muito fresco em muitas coisas assim dessas compreensões. Eu achei muito curioso ali que na capa do livro, e isso me chamou a atenção, era uma publicação com múltiplas editoras fazendo parte, entre elas a antiga imprensa metodista, que a Crisão deve conhecer muito bem, a editora Sinodal e a editora Vozes, uma editora evangélica de origem americana, uma editora
evangélica de origem alemã e uma editora católica. Falei, como isso é possível? Eu nunca tinha visto isso na vida. Um livro editado por 3 editoras que, né, de tudo que havia recebido até aquele tempo de compreensão, pareciam que eram de instâncias inimigas, né? Como assim? Católicos e evangélicos refletindo sobre o mesmo tema. E aí o livro era um comentário do José Severino Croato sobre o livro de Isaías. E aí, começando ali do início, eu achei o livro muito diferente de tudo aquilo que eu tinha ouvido, porque ele não exaltava, em momento algum, elementos de uma superpotência divina, uma espécie de Deus superpoderoso, grandioso, reluzente. Não era essa a questão do livro. Eu achei, nossa, mas ele está falando aqui de um profeta que reclama, cobrando das pessoas uma espécie de ação autêntica, honesta, em favor de outros. Eu falei, isso aqui é muito diferente, isso aqui parece que faz muito mais sentido do que tudo que eu tinha ouvido até então. Foi assim que eu conheci o José Severino Croato e por meio dele, acho que houve uma mudança radical na minha forma de lidar com o texto bíblico. Isso foi lá em 2008. E aí, esse caminho, aí depois, né, naturalmente, você vai descobrindo ali e tal, você vê, pô, ele está imerso num contexto chamado Teologia da Libertação, esse era um dos livros, tinham vários outros autores e tal. Eu falei, bom, agora isso parece fazer muito mais sentido. Mas também, né, essa própria Teologia da Libertação, ela tem na sua força, no seu brilho mais original, uma espécie de limitação histórica, porque ela surge num momento de muito sofrimento real para esses povos, em especial da América Latina. Era um contexto de governos ditatoriais, onde houve a necessidade de se reorganizar toda uma compreensão de espiritualidade para sobreviver. Em alguma medida, diante do que a gente comentou lá do início do texto bíblico, era preciso que esse povo de Deus da América Latina se comportasse como uma sarça em fogo que não se consome. E essa foi a forma de encontrar essa saída, de ouvir o que se chamaria, no vocabulário religioso, de ouvir a voz de Deus, tornando essa espiritualidade algo concreto. É preciso encontrar formas de promover libertação. É preciso encontrar saídas para essa falência generalizada que a gente se encontra. E isso é algo real. É preciso ensinar as pessoas a trabalharem para encontrarem nesse trabalho um resgate da sua própria existência. É preciso que as pessoas abram seus olhos, se libertem das suas cegueiras, para que elas se percebam como escravas e lutem pela sua saída. Bom, a história evolui, esse cenário bem marcado desses governos se dissolve, mas outras formas de atingimento, de ferimento da dignidade das pessoas vão acontecendo. E o tempo todo, esse discurso da libertação parece que ele precisa ser revisado. Ora, vai ter cara mais de uma luta política clara, ora vai ter mais cara de uma luta por direitos de determinados grupos, mas o tempo todo promover libertação, promover libertação. Quem tem medo da liberdade, você não tem a dúvida, vai odiar essa tal de teologia da libertação, porque liberdade é sempre algo ameaçador, principalmente quando é a liberdade do outro. A minha liberdade é tranquila, né? Ninguém quer que as liberdades individuais, pessoais, sejam atingidas. Mas quando a gente está pensando na liberdade do outro, aí não, veja bem, é cheio de regra, é cheio de porém, é cheio de teoria. Não, a liberdade é limitada, isso, aquilo, tá. Não, olha só.
promover libertação. E a gente não está falando de pessoas que vivem na sua máxima plenitude, com a sua dignidade, não. É pessoas muito claras ali do texto do Evangelho e até do Êxodo. Pessoas que sofrem como escravas, pessoas oprimidas, pessoas cegas, pessoas que não encontram perdão em canto algum. É desse tipo de libertação que a gente está falando. Tá? Não diz respeito à liberdade de escolha sobre a cor de roupa que vai vestir. Absolutamente não é isso, porque isso é absolutamente relevante diante de demandas de libertação reais que ainda persistem em existir. A gente está falando de pessoas que, por exemplo, não encontram na sua comunidade água potável para beber. Comunidades ribeirinhas, por exemplo, lá no Amazonas, que problemas graves de saneamento, por exemplo, né? Doenças e tudo mais. Ignorância básica, leitura, né? E uma percepção da própria religião, da vida e tudo mais, que promove perdão e não cadeias. Não cadeias. Agora, isso é um exercício danado, porque parece que o tempo todo você vai estar brigando com as instâncias institucionais. Para elas sobreviverem, elas têm que ter algum tipo de mecanismo de controle. É justamente contra esses mecanismos de controle que parece que a teologia da libertação se coloca. Né? Ela nasce, né? Quer dizer, dizem que a teologia da libertação vai ter a sua inspiração mais radical ali com o próprio Rubem Alves, na tese de doutorado dele e tudo mais, mas ela encontra um espaço de florescimento muito rico na Igreja Católica Apostólica Romana, e que isso promove uma espécie de racha interna. Para uma realidade brasileira, latino-americana, ela encontra uma realidade ou um solo muito fértil para florescer. Mas ela vai colocar muita coisa em xeque. Muita coisa em xeque. Tanto que hoje existem movimentos de retomar o que era antes da teologia da libertação. Né? Como se, por exemplo, a gente quase que retomasse as missas em latim. Né? Uma coisa completamente estanque da realidade, como se não fosse nem interessante se perceber né, a questão de como compreender o que está sendo dito ali numa celebração, alguma coisa assim. Bom, esse era esse texto do José Severino Croto. Eu queria até fazer uma paradinha aqui nesse ponto e perguntar para vocês se vocês, de alguma maneira, já querem fazer algum comentário, lembraram de alguma coisa e já gostariam de deixar claro aqui, para a gente não se atrapalhar para o final. Diga aí, Samir. Não, só pensando, Jacker, né, que eu vejo, né, que existem algumas teorias, né, históricas, né, que elas colocam, né, o surgimento, né, do povo, né, de Israel, né, mais dentro do próprio Canaã, né, que consideram que não há muitas evidências sobre o povo de Israel sendo escravo efetivamente no Egito, né, o que eu acho muito interessante, porque se de fato, né, isso pudesse ser comprovado, eu não sou historiador para poder dizer, né, muito menos historiador da Palestina para poder dizer isso, mas eu coloco uma questão de tipo, olha, esse povo ele está buscando, né, no seu mito de criação, né, uma história, né, que não é de um povo soberano, né, não é de um Deus dando poder efetivamente para eles para destruir seus inimigos, né, mas é de um processo onde eles são escravos e eles estão sendo, né, dominados e subjugados por esse grande império, né, em que eles são libertados por esse Deus dessa opressão, né? E é incrível o quanto, né, assim, na evolução do próprio cristianismo, né,
a gente perdeu esse sentido, né? E o cristianismo se transformou em si mesmo no império, né? Em si mesmo em se não ele mesmo, né, provocando opressão, mas um legitimador da opressão, né? E parece que criou-se quase que uma identificação muito maior com qualquer outro tipo de império do que com um histórico, né, de povos que foram oprimidos ou que foram escravizados. Parece que a gente precisa a todo momento retomar essa ideia, né, de que Jesus estava falando com pessoas que estavam à margem do Império Romano, né, de um povo no êxodo, né, que não estava saindo para conquistar a sua terra, não, que estava fugindo, né, que estava saindo de uma opressão, né, para habitar num novo lugar onde não existia essa opressão, né, e que isso é muito mais parecido, né, por exemplo, a dinâmica, né, sei lá, de pessoas que cruzam a fronteira dos Estados Unidos, do que do cara que está nos Estados Unidos e acha que ele tem o destino manifesto para viver lá, né? Ele é muito mais parecido, né, com a dinâmica, sei lá, dos povos nativos no Brasil, do que de nós que quando vamos, né, para tentar definir o que é terra indígena ou não, né? Então é muito interessante isso a gente a pensar ao longo do tempo e o quanto, né, justamente, né, assim, a gente transformou essa ideia de libertação, né, prática, né, numa ideia de uma liberdade individual cada vez mais espiritualizada e cada vez mais abstrata, né, onde esse exemplo de liberdade, de libertação, ele é muito mais voltado para um eu e cada vez menos para o outro, onde a gente consegue cada vez mais, né, é, adaptar ou cooptar sistemas de opressão como se eles fossem uma verdadeira liberdade, quando efetivamente não são, e ignorar, né, os efeitos práticos, né, dessa opressão no nosso mundo, né, mesmo quando eles estão batendo na porta das nossas comunidades, das nossas igrejas, né. Então, é sempre muito interessante pensar nisso, né? E como é difícil ainda para muitos, assim, como sempre gera essa reação, né, a essas leituras mais modernas, né? Tanto da teologia da libertação, da teologia negra e da teologia mulherista, da teologia queer, que vão tentar buscar, né, em muitos desses textos, né, essa ideia de libertação, né, contra a opressão que está sendo vivida, contra a opressão real que está sendo vivida, que vão tentar colocar essa ideia de dignidade, né, e de liberdade na prática, né, e não apenas, né, num ambiente apenas espiritual do eu, né? Então é muito interessante o quanto, né, assim, o cristianismo aí para além de denominações, né, a gente é resistente a isso, a essa ideia de que existe uma libertação prática, né, e que está muito além de, sei lá, dessa coisa de fé e obras que a gente fica discutindo. O céu, né, vamos chamar assim, dessa teologia cristã, ele acaba sendo uma ferramenta muito útil para enfraquecer o discurso de uma libertação real, efetiva, material, né? Lá no céu tudo se resolve. E aí vamos trabalhar para conseguir o céu. Aí você acaba, né, com toda uma possibilidade de trabalho real que transforma a vida concreta das pessoas, né? E aí muito de espiritualidade se tornou isso, uma eterna busca pelo céu, né? E deixar tudo que está aqui meio que ir por água abaixo de fato, né? Mas está exatamente isso que você disse. Diga aí, Eliane, o que você está pensando aí? Compartilha com a gente. Oi. Quando eu comecei a ler o texto que você disponibilizou, algumas questões eu comecei a pensar e refletir, né? Então, eu vejo de uma outra forma todo o contexto que nós temos vivenciado. No passado, nós tínhamos conceitos de Deus, né? Que o povo de Israel, vamos dizer assim, o Deus dos pais, né? O Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Depois, com Moisés, chegou o Eu Sou, Yahvé, né?
o Deus do Sinai e do deserto, e o Deus dos exércitos. Então, eu vejo muita confusão nesse conceito de que Deus nós estamos falando atualmente, de que Deus é esse que nós estamos falando atualmente. Então, eu fico muito na dúvida, né? Porque a gente muitas vezes ouve esse discurso, é o Deus do Abraão, Deus da aliança, Deus de... Só Deus sabe de que Deus é esse, né? Porque isso aí é um passado judeu. Desculpe dizer isso não me pertence mais. Estou brincando. Mas é no sentido que eu vejo muito isso. Então, quando eu vejo Cristo resgatando quem é Deus. Quem é Deus, realmente? É na sua fala, nos seus exemplos, na sua cura, etc. e tal. Então, quando eu vi os textos, eu pensei muito da identidade. A identidade de Deus, a identidade nossa como cristão, o que realmente nós somos. Isso que me chamou mais atenção. E aí, desculpe acrescentar. Então, quando fala de libertação, eu tenho medo. Porque a libertação é de quem? Dos deuses dos exércitos? Tem até música com isso, né? Então, é o que o colega falou, a opressão. Eu venho com o meu exército e acabo com todo mundo. Acabo com o imigrante, acabo com o diferente. Essa é a minha preocupação. Obrigada. Não, Eliane, é fantástico, porque em resumo, o que você disse foi o seguinte, como que a própria palavra libertação ela pode ser perigosa, né? Eu vou libertar em nome de quem? Né? Qual vai ser o símbolo, qual vai ser a espécie, entre aspas, né, de bandeira dessa libertação? E com isso eu posso sair arrasando tudo também. Eu vou aqui rapidamente compartilhar uma tela com vocês, até pegando carona no que a Eliane comentou, só para vocês verem aqui, uma imagem que felizmente eu achei aqui e que mostra um pouco o que é o próprio trabalho da teologia. Né? Deixa eu achar aqui, compartilhar com vocês. Eu acho essa imagem bastante rica assim, para a gente. É uma caixinha aqui, tá vendo? Chamada teologia, e aqui somos nós empurrando Deus para dentro da caixinha. Ó. Vamos lá, Deus, entra aí. Né? Parece que a gente não tem muito como fugir desse esquema. Né? É uma espécie de limitação nossa. A gente tem os nossos esquemas mentais, o nosso nível de compreensão, e a gente, de alguma forma, vai colocar essa instância chamada Deus, né, dentro de alguma caixa. O lance é que a caixa, quem constrói somos nós, e não tem muito o que fazer. Né? Agora, a gente pode pensar em quais esquemas de compreensão desse Deus, com todas as limitações que existem, qual vai ser mais útil dentro de valores que nós individualmente compartilhamos. Como se um grupo como esse aqui compartilhasse um conjunto de valores, ciente de que vai haver outros grupos que vão compartilhar outro grupo de valores e vão pensar Deus de outra forma. Agora, nós, dentro da nossa compreensão, né, nós, dentro da caixinha que construímos, vamos ter uma possibilidade de ação que me parece mais efetiva diante dos nossos contextos. Parece que essa ideia de Deus dos exércitos, que é uma ideia bíblica, mas não é uma ideia cristã, por exemplo. Falar algo assim soaria como absurdo, né? É bíblico, mas não é cristão. Mas é o que mais tem, ser bíblico e não ser cristão. O que eu posso fazer? Né? E aí, quando o próprio Jesus vai substituir a ideia desse Deus distantão, desse Senhor dos Exércitos, desse Deus general, e vai aparecer, olha, não, na verdade, Deus a gente pode chamar de pai, paizinho, meu paizinho, já é uma reescritura absolutamente completa de todo esse esquema. Já há, nessa própria reformulação, uma libertação. A gente precisa se libertar da imagem de Deus que cada um de nós tem. Né? Que Deus é esse? Vai ser o Deus dos exércitos? Bom, isso tem sido valorizado à torta e direito aí, né, nos dias de hoje. Inclusive, comunidades de fé
que mobilizam a membresia para agirem como se fossem um exército, com roupas camufladas e tudo mais. O que isso promove? A gente sabe muito bem que isso promove. Isso promove uma espécie de controle mental das pessoas, porque todo esse esquema militar ele é muito potente para mexer com as entranhas em termos de sons e brados e tudo mais, e daqui a pouco vai ser uma carnificina generalizada, porque quem está fardado vai ter a arma na mão. E aí isso vai ser uma tragédia, né? Isso não parece estar muito alinhado com essa ideia de um Deus que vai ser chamado paizinho, né? Com alguém que está o tempo todo promovendo esse resgate dessas tragédias sociais, vamos chamar assim, né? Se todo esse esforço de vestir uma roupa camuflada fosse em prol de uma disposição de se sujar na realidade, né? A roupa camuflada serve para isso, para você ficar sujo e a sujeira ficar disfarçada. Mas você se sujar na realidade e continuar trabalhando, não teria problema nenhum. Mas não é essa a questão. A questão é levantar armas, como se fosse uma espécie de cruzada. É declarar guerra. E aí está tudo perdido. É retomar, como a Eliane disse, uma imagem de um Deus questionável, do Primeiro Testamento, um Deus belicoso, né? Que é uma caixinha possível. Uma caixinha muito forte, muito convincente, inclusive, que ao longo da história teve um poder danado, mas é uma caixinha. Parece que esse grupo aqui, parece que Alberto, Eliane, Laura, Marcos André, Maria Júlia, Gisele, Samir e tal, parece que, via de regra, não concordam com essa caixinha, que seria uma caixinha útil para os desafios do século XXI, de uma cidade como a nossa, de um país como o nosso. A gente escolhe a caixinha. E eu vou te dizer, Eliane, essa guerra de narrativas ela é permanente. Essa guerra de narrativas ela é permanente. Tem horas que uma narrativa vai ter mais força, outra hora vai ser outra e tal, mas isso parece que é um dilema da nossa existência. É um confronto permanente de narrativas. Fazer o quê? É trabalhar, né? Só sobra isso. Não sei se a Laura queria falar alguma coisa. Você tinha aberto o microfone aí, Laura? Eu não sei se você estava só acertando o celular aí. Acho que não. Bom, qualquer coisa você chama aí depois. Bom, vamos continuar um pouquinho aqui, então, nos textos. O texto seguinte era o texto lá do Leonardo Boff, onde, em síntese, ele diz o seguinte: olha, para a gente conseguir ter essa noção dessa libertação, parece que, de maneira autônoma, a gente não vai conseguir se dar bem. A gente precisa meio que contar com a ajuda de outras áreas do conhecimento para conseguir perceber a realidade de forma mais profunda. É preciso chegar diante da realidade com um olho mais treinado. E ele chega ao ponto de dizer que vão ser as ciências humanas que vão nos ajudar a ter esse olhar mais aguçado diante da realidade. É preciso, então, que essa espiritualidade ela dialogue com outras áreas do saber, porque a sociedade ela é complexa e perceber esses mecanismos de funcionamento da sociedade requerem um certo conhecimento técnico, vamos chamar assim, para a gente não falar besteira, né? Muito achismo, e aí seria útil contar, por exemplo, com a antropologia, com a sociologia, com a psicologia, com as ciências políticas, com a economia e tudo mais, para perceber como é que funciona a sociedade. Quem são os atores da sociedade? Como é que, em outras palavras, como é que a gente consegue medir as forças que atuam na sociedade? Porque se a gente consegue medir as forças que atuam na sociedade, a gente consegue avaliar qual a natureza dessa força, o que ela promove, né, para lá da física, né, para as forças vão promover um tipo de movimento. Que movimento é esse que essas forças vão causar na realidade? E algumas dessas forças vão precisar ser amenizadas, às vezes eliminadas,
mas a gente precisa de suporte para isso, um suporte conceitual. A gente precisa falar da nossa sociedade dentro também de um esquema mental, de um vocabulário, de uma compreensão que a gente não vai ter no texto bíblico, no texto sagrado. Ele não se presta a isso. Né? Eu lembro, quando eu era criança, que a professora lá da Escola Bíblica das Crianças, ela disse que na Bíblia a gente encontrava a teoria, ela não usou o termo teoria, mas a gente encontrava a explicação de tudo, de tudo. Aí eu, já como uma criança chata, insuportável, eu perguntei, mas tem a química na Bíblia? Aí, tem lá, Jesus transforma água em vinho. Não me convenceu não, porque eu não tinha receita, né? Como é que faz água em vinho? Mas tudo bem. É isso, né? Essa ideia de que o discurso religioso acabou ficando como detentor, como possuidor de todas as verdades acerca da realidade, isso é muito pobre. O que o Leonardo está nos avisando olha, tentem contar com o suporte de muitas áreas do conhecimento que tentam descrever o que a realidade é. A Laura colocou uma mensagem aqui no chat dizendo que ela ficou com um probleminha no som do celular, como se estivesse muito baixo. Pela reação de vocês, eu imagino que esse problema tenha acontecido só com ela. Então, Laura, vê se não é alguma coisa do fone de ouvido que está mal encaixado, alguma coisa assim, ou, de repente, até o seu celular entrou no modo de sair o som como se você tivesse o telefone no rosto. Pode ser isso, eu não sei. Bom, então, o Leonardo Boff, que é o grande teólogo da libertação brasileira, ele vai dizer, olha, é necessário que a gente aprenda a articular essa espiritualidade de forma mais global, de forma mais geral. É preciso a gente compreender a realidade usando o que existe de compreensão da realidade, humanamente construída, porque a gente não vai herdar um livro divino que vai dar a receita de compreensão da realidade, e com isso a gente vai tentar resolver esse problema. Nessa compreensão da realidade, com todas as limitações que elas têm, a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai conseguir encontrar os rumos, vai conseguir ponderar, perceber quem são os atores que ganham e que perdem nesse jogo de inter-relações. Então, o texto do Leonardo Boff, ele diz isso. E é engraçado, esse é um texto de 1978 do Leonardo Boff, é uma face do Leonardo Boff muito curiosa. Vocês percebam que, ao longo do texto, eu sempre coloco uns 3 pontinhos, né? 3 pontinhos é para dar um salto no texto e fazer, pelo menos, pegar uns trechos que têm mais a ver com o que a gente pretende conversar, ou também para tirar algumas outras coisas que eu acho que fogem um pouco do rumo da nossa pegada aqui. Né? Por exemplo, tem um dado momento nesse texto lá do Leonardo Boff que ele vai dizer o seguinte: do horizonte da fé cristã, blá, 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 a fé em Jesus, ele para a frase dele para dizer o seguinte, abre parênteses, a fé em Jesus, a única que salva, fecha parênteses e continua a frase. Eu imagino que seja um Leonardo Boff antigo, né, de 1978. Eu falei, isso vai para 3 pontinhos, né, porque não é isso que está em jogo nesse texto. Não é essa pegada em comparação com tudo isso que ele está dizendo aí num livro como A Fé na Periferia do Mundo, né, que é uma obra absolutamente fundamental, onde ele vai mostrar a necessidade do diálogo entre a espiritualidade e as ciências humanas, em certa medida. Agora, um texto que é um pouco curioso é esse texto do relato da ativista de direitos humanos, Ayaan Hirsi Ali, diante da sua sobrevivência no contexto da religião do Islã. Ela tem alguns livros escritos que são
muito interessantes, e aqui eu coloquei para vocês um trecho desse livro Infiel, a história da mulher que desafiou o Islã. Nesse texto, ela mostra com muita clareza o sofrimento das mulheres da Somália, muçulmanas, que sofrem, que padecem no contexto daquela concepção religiosa, daquela localidade, daquele grupo, o drama da mutilação genital, promovida por um discurso religioso, por uma compreensão de fé. E ela, individualmente, vai passando por um processo de transformação gradual e doloroso para se libertar disso. Notem, a gente está falando de problemas mais fundamentais de saúde humana, onde muitas meninas acabam morrendo por uma questão de, em certo sentido, uma cegueira a respeito da vocação de uma espiritualidade. E nesse texto do relato, né, da autobiografia lá da Ayan, ela nos sugere que, em determinados momentos, é preciso, nesse caminho da libertação, se libertar, até pegando carona no que a Eliane disse, do próprio Deus. Se libertar do próprio Deus, ou, em outras palavras, de uma determinada imagem de Deus. Tanto que, para ela, num dado momento do texto, vai ser uma questão assim: nossa, eu vou estar cometendo o pecado dos pecados se eu vestir uma calça, se eu tirar o véu. Ela, com uma compreensão de que o corpo da mulher era absolutamente sedutor, capaz de levar os homens à loucura, e isso era o motivo para o uso daquelas roupas fechadas até os poros. E aí ela começa a testar a própria espiritualidade dela. Ela tira o véu, bota uma calça, anda de bicicleta, e ela vê que nada acontece. Chega ao ponto dela ter medo de que Alá mande um raio sobre a cabeça dela, e não manda esse raio. Tudo continua absolutamente igual como era antes. Será que Alá estava ocupado e acabou não dando, não vendo ali que ela estava cometendo aquele pecado mortal, né? Um harã, né? Será que os homens daquela cidade onde ela estava não eram homens de verdade, capazes de se enlouquecer pela beleza alucinante que ela irradiava pelo simples fato de ser mulher? E ela vê, não, olha, tem alguma coisa muito estranha nessa história. O lugar aqui continua muito bem, nada acontece, não tem um caos estabelecido. Na verdade, parece que as pessoas nem estão ligando para mim. Parece que nem Alá está ligando para mim, porque eu estou aqui andando sem véu e nada acontece. Não caiu um raio sobre a minha cabeça. É preciso, nesse caminho da libertação, se libertar, muitas vezes, da própria noção de Deus. No caminho da libertação, promover a quem está à nossa volta, e eu acho que, em alguma medida, todo mundo aqui já tentou um pouco disso, e sabe como é árido, né? Abrir os olhos do cego espiritual para perceber que espiritualidade é outra coisa, que espiritualidade tem como regra de trabalho, no fundo, recuperar a dignidade humana. Basta a gente lembrar lá do Sermão da Montanha, tantos enunciados lá de Jesus. A gente pode pegar textos de outras literaturas, de outras tradições religiosas. A gente sempre vai perceber que o que está em jogo é uma vida melhor, não uma vida pior. Se a ênfase for uma vida materialmente pior, desconfiem. Desconfiem, porque a vida ela se dá na concretude da existência. Vida se dá em carne e osso. Não nos interessa, por enquanto estamos aqui, em carne e osso, não interessa a vida de fantasminhas. A gente quer viver a nossa vida nos corpos, como se, de alguma forma, a gente estivesse ao contrário de toda uma compreensão religiosa, como se a gente estivesse
sacralizando os corpos, resgatando os corpos de uma compreensão que o tempo todo vai tentar eliminar os corpos. Vai sempre colocar as almas, o espiritual em primeiro plano. Então, vamos resgatar os corpos. É isso que está aqui fervilhando. E a Ayan, né, eu até recomendo, se vocês estiverem buscando uma leitura aí para os momentos de lazer, leiam os livros da Ayan Irish-Ali. São absolutamente inspiradores. Bom, e pelo adiantar da hora, eu não sei, Crisão, você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Acho que hoje a gente consegue acabar na hora. Um texto 5, né, de alguém que muito influenciou a academia brasileira, que é o filósofo francês Michel Foucault. Ele veio ao Brasil por diversas vezes, deu palestras, cursos, muitos professores das universidades brasileiras aqui. Alguns foram alunos deles, conviveram com ele, e a gente já estaria numa espécie de segunda geração de contato com a obra de Michel Foucault. Ele acabou lutando por 2 caminhos muito ricos para desenvolver sua teoria a respeito da verdade, a respeito de toda uma mobilização política necessária, que foram os caminhos da loucura e da sexualidade. Toda uma compreensão de como a sociedade funciona baseado em esquemas de controle, pensando modelos antigos de sociedade, modelos mais recentes de sociedade, e como que determinados discursos, rogados como discursos científicos, acerca, por exemplo, da saúde mental e da sexualidade, foram utilizadas como ferramentas de controle da vida e dos corpos das pessoas. E eu acho que esse texto, que está presente no volume 1 do livro lá do conjunto, né, a História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, eu acho que resume um pouco para os dias de hoje o que está em xeque quando a gente está falando nesse êxodo. Diz assim o Michel Foucault: desde o século passado, as grandes lutas que põem em questão o sistema geral de poder já não se fazem em nome de um retorno aos antigos direitos ou em função do sonho milenar de um ciclo de tempos e de uma idade de ouro. Já não se espera mais o imperador dos pobres, nem o reino dos últimos dias, aquela ideia bem apocalíptica, né? Nem mesmo o restabelecimento apenas das justiças que se creem ancestrais. O que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida como as necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtualidades, a plenitude do possível. Pouco importa que se trate ou não de utopia, né? Que é uma expressão usada e mal usada a todo custo. Pouco importa que se trate disso. Temos aí um processo bem real de luta. A vida, como objeto político, foi, de algum modo, tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-la. Foi a vida, muito mais do que o direito, que se tornou, está escrito errado aí, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que estas últimas se formulem através de afirmações de direito. O direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o direito, entre aspas, acima de todas as opressões ou alienações, de encontrar
o que se é e tudo o que se pode ser. Esse direito, entre aspas, tão incompreensível para o sistema jurídico clássico, foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder que, por sua vez, também não fazem parte do direito tradicional da soberania. A questão que está em jogo para o Foucault é como que os corpos, em última instância, são controlados. Como perceber essa realidade? Tanto que o Foucault ele vai ser, de certa forma, mal recebido por filósofos, ou por políticos, ou por sociólogos, tanto de esquerda quanto de direita. Ninguém vai gostar dele porque ele vai colocar o problema na mesa para todo lado. De certa forma, está todo mundo querendo controlar, em alguma medida, a vida dos outros. Ele fala, é esse que é o problema. No fundo, o que a gente quer é resgatar o direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade. E isso, naturalmente, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, isso vai encontrando novas formas de desafiar as existências. Isso, de fato, é mobilização política. Isso, de fato, é trabalhar em prol da libertação. Notem, como ele diz, pouco importa que se trate ou não de utopia. Utopia é um troço muito perigoso, porque prevê um não lugar. Existe uma espécie de favorecimento, de uma adesão ao discurso da utopia, porque ele, pelo menos, ele daria uma direção a ser buscada. Não como uma realidade que se tornasse concreta, mas pelo menos como uma seta que indicasse um caminho. Mas o problema é que os tempos vão reescrevendo a história e essa seta pode mudar de direção. Pensar numa realidade futura cor-de-rosa, dos sonhos, acho que a gente já tem tempo demais de humanidade para pensar que isso só foi desviando o foco de um efetivo trabalho. O que o Leonardo Boff nos desafia é: precisamos compreender a nossa realidade, precisamos saber as forças que estão atuando no jogo da nossa sociedade e, naturalmente, seus efeitos. E o Michel Foucault vai nos dizer, porque o que a gente precisa resgatar é a vida, são os corpos, a saúde, a felicidade. E olhar qualquer instância da realidade que nos cerca, que seja a própria igreja a que pertencemos, e dizer, bom, como que isso aqui está sendo usado para controlar a vida das pessoas? Como que até nesse ambiente tão bem intencionado é preciso que haja libertação? Como que é preciso, muitas vezes, como a Eliane comentou, que a gente abra mão de determinadas noções acerca de Deus para que a gente encontre um caminho de vida, de corpos, de saúde, de felicidade, de satisfação de necessidades. Algumas necessidades parece que vão ser sempre demonizadas, né? Parece que a igreja, as comunidades cristãs, principalmente, né? Esse lado institucional, sempre demonizou demais, por exemplo, a dimensão sexual da vida. É porque esse troço deve ser muito perigoso e colocar toda uma instituição em xeque, né? Você vai demandar mais esforços contra aquele que você julga ser o seu maior inimigo, né? Então, deve ser algo muito sedutor, né? Para toda uma mobilização contrária àquilo, né? Pois é para a gente ficar ligado. Agora, a sexualidade por si não faz parte da vida, como, por exemplo, a intenção de chamar tudo de loucura, cientificizar todas as possibilidades de exercício mental, de compreensão de mundo e tudo mais. Todo mundo é louco. Ora, mas será que a gente não consegue dar conta daquele que é da mesma espécie que a gente, Homo sapiens, mas se comporta de uma forma distinta, né?
Então, sempre classificando, sempre controlando, e parece que o Michel Foucault está nos acendendo a lanterna, dizendo, olha, é preciso perceber como que esse controle se manifesta. E, ao perceber isso, trabalhar pelo resgate, pela libertação e tudo mais. São textos inusitados que nos colocam a lidar com o texto bíblico. Nos criam atalhos para levar a discussão do texto bíblico para uma outra direção. Começamos traindo a concepção tradicional lá da sarça ardente. A gente deixou de pensar naquilo como uma manifestação de Deus e pensou que aquilo é uma espécie de povo resistente. E ali Deus se manifesta. E viemos percebendo como que a espiritualidade precisa ser mobilizada concretamente. Se a gente quer mergulhar por esse caminho, parece que a trilha está dada. Agora, cada um encontre na sua própria vida como fazer isso. Não tem regra, não tem lei, é um desafio constante de o tempo todo promover libertação. Ou, usando o vocabulário bíblico, promover êxodos à nossa volta. Bom, pessoal, já estouramos o nosso tempo. É isso que tínhamos para hoje. Agradeço bastante os feedbacks que vocês me deram ao longo da semana, as conversas aqui, os comentários. Daqui a um mês, né, mais ou menos, a gente tem um novo encontro lá para setembro, né? Deixa eu até ver uma data aqui, mais ou menos. Talvez a gente possa marcar ali para o dia 18 de setembro, deixar pré-marcado. Mas eu realmente deixaria essa mensagem aqui despedida. Conforme vocês forem lidando com o texto bíblico, tentem colocar por sobre ele uma lente do Êxodo. Eu diria que vai ser muito enriquecedor. O tema da libertação como uma espécie de lente para a gente lidar com o texto bíblico como um todo, né? Seria uma mensagem final para vocês aí. Beleza, pessoal? Bom almoço, bom descanso. A gente se encontra por aí, nos domingos no Zoom ou nas ruas. E conto com vocês nessa caminhada. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau. Obrigada. Obrigado, Jaca. Até mais. Valeu. Jaqueira, obrigada mais uma vez e sempre, tá? Valeu, Cláudia. Eu adoro. Mais tarde a gente se vê. Abraço. Abração. Tchau. Mais tarde Valeu. a gente se vê. Mais tarde, às 18 horas, na telinha e ao vivo. Beijo. Isso aí. Valeu. Beijo. Até mais. Valeu, obrigado, Jaca. Até mais. Falou. Abração.